O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após termos celebrado a festa das 2 colunas principais da Igreja, os santos apóstolos Pedro e Paulo, hoje nós celebramos o 15º domingo do tempo comum e poderíamos sintetizar a liturgia da palavra em um único termo: vocação ou chamado de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura como se desenvolveu o ministério do profeta Amós na cidade de Betel, junto ao santuário do Senhor. Amazias era o sacerdote do templo e o reino do norte, Israel, estava passando por um momento de prosperidade em relação aos ricos, aos poderosos, pois Jeroboão, segundo rei de Israel, havia valorizado muito, sobretudo os comerciantes, mas também estava em falta em relação à prática da justiça e do direito, sobretudo com os pobres, com os mais humildes, com os mais vulneráveis. E o profeta Amós, ele reconhece isso, constata que há muitas injustiças, embora Israel esteja evoluindo economicamente, o mesmo não se dá em relação aos pobres, aos marginalizados. E por causa da sua pregação, Amazias se sente sacerdote do templo de Betel, do santuário de Betel, se sente incomodado. Primeiro recorre ao rei Jeroboão II e, não obtendo resultados, vai e cara a cara, perante o profeta Amós, pede que este se retire do seu território e volte para Judá, e lá, no Reino do Sul, ele possa ganhar então o seu pão, ganhar a sua subsistência. E Amós então diz que não foi chamado por uma autoridade humana, que não é mantido pelo rei, pela aristocracia, mas que foi chamado pelo próprio Deus para ser um oráculo, para ser um profeta. E é assim que desenvolve o seu ministério. Todo profeta é chamado a ser porta-voz de Deus, ou seja, anunciar a palavra do Senhor e denunciar todas as injustiças. E é isso que procura fazer Amós, desde o momento em que foi chamado por Deus, quando estava na roça, quando estava cuidando do seu gado ou cultivando sicômoros. Amados irmãos,
Esta primeira leitura nos lembra que muitas vezes nós temos que aceitar as hostilidades quando procuramos falar a verdade. Amós não temeu, as hostilidades dos seus oponentes. Procurou, sem respeitos humanos, sem escrúpulos, fazer primeiro a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Pregava não para agradar o rei, não para agradar os seus ouvintes, mas pregava, sobretudo, à luz da palavra de Deus, à luz da revelação. E o Evangelho de hoje, após ter chamado, convocado, consagrado os seus 12 apóstolos, homens de diversos temperamentos, havia entre eles pescadores, o caso dos irmãos Pedro e André, João e Tiago, homens que buscavam a sua subsistência no mar da Galileia, o lago de Tiberíades. Havia também coletor de impostos como Levi ou Mateus, que era tido na conta de pecador público, homens versados na filosofia helênica, como Filipe, como Natanael, e também homens até fundamentalistas, como Simão, adjetivado como o zelota, como o fundamentalista. E o Senhor não olha para os atributos humanos, mas olha para a generosidade do coração, a generosidade interior desses homens. E eles, não obstante as suas limitações, as suas fraquezas, procuraram sempre responder com fidelidade ao chamado que o Senhor lhes fizera. E hoje, então, após ter chamado, consagrado os seus 12 apóstolos, o Senhor dá instruções, para que eles sejam seus representantes, para que eles sejam os seus vigários, O vigário é justamente a extensão, é o representante da cabeça, que é Cristo Jesus. Então, eles, como representantes do Senhor, devem observar fielmente as suas instruções. Primeiro, que caminhem 2 a 2, de 2 em 2. E isso é até pedagógico, porque quando nós caminhamos sozinhos, podemos nos cansar, podemos desanimar, cair no desânimo, na solidão. Então o Senhor nos lembra que o mínimo para se constituir uma comunidade são 2 pessoas. E também caminhar com um amigo, com um irmão ao nosso lado, nos ajuda, nos dá encorajamento, mas também é um bom instrumento para que a gente tenha alguém para nos orientar, até mesmo para nos corrigir, quando precisamos de uma orientação, uma correção fraterna. Então nós temos um amigo, quando de fato é um amigo, quando quer o nosso bem, quando procura falar não aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para que cresçamos em nossa caminhada. Então esse é o objetivo, para que o discípulo não corra o risco de pregar um evangelho seu, um evangelho próprio, mas o evangelho de Cristo. Então, por isso, 2 irmãos devem caminhar juntos e se ajudarem reciprocamente. Depois são enviados para expulsar os espíritos impuros. Um dos ministérios dos apóstolos é o exorcismo, exorcizar o demônio, tirar das garras do demônio, das trevas, todos aqueles que pertencem à luz, que pertencem a Cristo, que pertencem ao Senhor. Então, os discípulos receberam o mesmo poder do Senhor, de difundir o bem, de procurar fazer o bem e dissuadir, de afastar o mal. Então, exorcizar, libertar dos espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho. É importante a gente saber
que este evangelho o Senhor não está falando para as multidões, mas está falando para o seu grupo mais próximo, os 12 apóstolos, os seus representantes, que devem ser homens despojados, homens desapegados, que não confiem tanto nos recursos humanos. Eles são bons, são importantes, mas como meios, e não como fim último da nossa vida. Então, por isso que São Marcos nos diz que eles não devem levar pão, sacola, dinheiro na cintura, ou seja, devem confiar na divina providência e também na generosidade, na hospitalidade dos irmãos. Também não deve ficar escolhendo as casas. Quando se hospedarem numa casa, devem ficar ali até a sua partida, para que não aconteça um desperdício de energia, ficar procurando casa, arrumando local, tudo isso exige tempo. E a palavra de Deus, a pregação do reino de Deus, é uma coisa urgente. Então, para que eles também não fiquem escolhendo, selecionando, fazendo acepção, qual casa que eles vão ficar ou não. Então, se você se instalou naquela casa, permaneça ali, até o dia da sua partida. E não fique pulando de galho em galho. E ao contrário dos outros evangelistas, Mateus e Lucas, São Marcos fala para levar o cajado e eles devem andar com sandálias, devem caminhar com sandálias. Mateus e Lucas vão afirmar o contrário, que eles não devem levar nem cajado, porque o cajado ele era um símbolo de violência, mas talvez Marcos aqui esteja sinalizando o cajado como o poder de Deus. Se nós olharmos o Antigo Testamento, Moisés recebeu a vara, recebeu o cajado, que era símbolo da força e do poder de Deus. Foi com esse cajado que ele fez atravessar os hebreus a pé enxuto no Mar Vermelho. Foi com esse cajado, batendo no rochedo, que ele providenciou água quando o povo sentiu sede no deserto. Também quando o povo era picado pelas serpentes no deserto, então Deus mandou fazer uma serpente de bronze e colocar na ponta da vara, do bastão, do cajado de Moisés. Então todos aqueles que olhavam para a serpente ardente, a serpente de bronze, eram curados, das suas enfermidades. Então talvez Marcos esteja sinalizando o cajado aqui, não como símbolo de violência, mas símbolo, sinal do poder de Deus. Ou seja, os apóstolos eles são enviados, não contando com a própria sorte, mas contando sobretudo com o poder, com o auxílio, com a graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu disse para vocês que este evangelho essas palavras de Jesus no evangelho de hoje foram proferidas aos apóstolos, mas não somente a eles, pois nós também, pela vocação batismal, recebemos a graça de participar do tríplice munus do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo batismo nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Portanto, nós também, recebendo o título de cristão, de cristã, nós somos representantes de Jesus Cristo, somos um outro Cristo para os nossos irmãos. Então, esta palavra, este envio se encaixa, serve também para todo o povo fiel, para todo o povo batizado. Como vai dizer o apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, que vai nos acompanhar nos próximos 7 domingos, na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, nós fomos chamados bem antes da concepção do mundo. Nós já fomos pensados, idealizados, sonhados por Deus, fomos projetados por Deus, para sermos duas coisas: santos, é isso que fala o apóstolo São Paulo hoje, nas cartas de São Paulo,
antes dos cristãos serem conhecidos como cristãos propriamente, com esse título de cristãos, eles eram chamados santos, os santos da igreja de Jerusalém, os santos da comunidade de Tessalônica. Então nós somos chamados a ser santos. O que significa isso? Ser santo não é santo do pau oco, não é com uma auréola na cabeça. Ser santo significa participar da vida de Deus. Quando nós falamos Santo Antônio, nós estamos dizendo que a sua vida, o seu testemunho, foram tão profundos, tão eficazes, edificantes, que ele é santo, porque ele participa da santidade de Deus, porque ele participa da vida, da sorte de Deus. Então, ser santo aqui, como nos lembra a segunda leitura, é participar da vida de Deus. Nós somos criados para participar da vida de Deus. É por isso que nós nos batizamos, né? Para participar da vida de Deus. Nos tornamos inabitação da Santíssima Trindade. Deus vem morar em nós. Deus vem morar em nosso interior, em nosso coração. E depois, para sermos fiéis, né? Fiéis, esse termo significa que pelo batismo nós somos inseridos no corpo místico, ou como vai dizer também o apóstolo São Paulo, este templo, né? Este santuário espiritual onde nós somos as pedras vivas. Então nós somos inseridos, enxertados em Cristo Jesus, como por exemplo uma planta que é enxertada numa árvore e dali busca, encontra o nutriente necessário para a sua subsistência. Nós também somos enxertados no Filho por natureza, que é Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos pela graça de Deus. Portanto, nessa Santa Missa, peçamos, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda a sua graça, o seu auxílio, para que nós, como os apóstolos, como também Amós, procuremos sempre pregar o Evangelho com galardia, com força, com perseverança, procurando, sobretudo, fundamentar a nossa história, a nossa existência, nesta rocha firme e inabalável que é o Evangelho de Cristo Jesus.